Nós vamos começar aqui então na capa. Aqui na capa eu vou escrever aqui minha fazendinha. Eu vou utilizar aqui estes recortes de feltro, olha só, que imita botão, tá vendo? Mas você pode usar também o próprio botão, tá? Que é esse modelo aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui já é o botão mesmo. Os botões você encontra lá no cantinho da Ateliê com a Amanda. Os recortes de feltro no Bazar Cheiro de Alecrim com a Priscila. Tá? Então, como que eu vou fazer com esses botões? Para eles ficarem certinhos aqui na minha página, eu vou colar, tá? Por exemplo, aqui no caso do M, eu vou passar uma colinha aqui, um pinguinho de cola só em cima e um aqui embaixo e vou posicionar ele aqui no lugar onde eu quero. Se você quiser que fique assim bem retinho, você pode riscar, fazer um risco aqui, uma linha com a caneta fantasminha, tá? Coloca uma régua e faz uma linha para poder colar aqui os botões eles ficarem certinhos em cima da linha. E aqui na palavra fazendinha, ela não cabe retinha aqui na página, tá, gente? A medida da página, de todas as páginas, vai estar lá no material complementar. Então, a palavra fazendinha, ela não cabe aqui reta, então eu vou colocar ela fazendo aqui, ó, esse arco aqui por cima, tá? E que eu achei que ficou super lindo também, né? Eu acho que ficou mais bonito do que se ela tivesse retinha. Também vou usar aqui os recortes de feltro, tá? Esses aqui do alfabeto que imitam os botõezinhos. Vou colar todos então com a cola quente, tá? Muito cuidado para não deixar a cola muito próximo às aberturas, né, dos botões, por exemplo, aqui na letra Z. Né? Não passar a cola muito próxima, que é a abertura da letra, para não correr o risco da cola vazar aqui por cima na hora que você for colar aqui na página. Tá? Então passa uma colinha aí, bem pouquinha, com bastante delicadeza, só mesmo para poder posicionar as letrinhas. Posicionou tudo, aí a gente vai vir com a agulha, tá? De mão, com uma linha branca e vai passar aqui nesses buraquinhos aqui, como se a gente estivesse mesmo pregando os botões na página, como se a gente fosse fazer aqui, ó, com os botões de verdade, tá? Esses botões de verdade também tem dois furinhos, ó, um aqui e outro aqui do outro lado. Então a gente vai, né, passar a linha aqui para imitar como se estivesse colocando os botões mesmo. Aqui nessa parte de baixo, eu tenho aqui, ó, essa grama, tá vendo, ó? Então eu vou posicionar aqui, né, por cima da página e vou costurar aqui, ó. Vou costurar nessa parte de cima, tá? Nessa parte reta aqui de baixo, eu não vou costurar. Eu vou deixar para costurar essa parte aqui quando eu for costurar com a outra parte que vai vir aqui atrás. Aqui nas laterais, tanto nas laterais quanto na parte de cima, nessa página aqui, eu vou estar deixando também uma distância, tá vendo, ó? Mais ou menos 1 centímetro de distância, que é para poder passar a costura aqui em volta depois. Se você quiser, você também já pode pegar uma régua e marcar aí o risco, tá? Fazer uma linha dando aí mais ou menos 1 centímetro de distância, né? Nas 4 partes aqui da página, para não correr o risco de você não posicionar nada por cima aqui dessas margens, porque a gente precisa de uma margem aqui nas laterais, na parte de cima, na parte de baixo também, para estar fazendo a costura com a outra página, tá? Mas no caso dessa graminha aqui, ela não vai me atrapalhar a costurar com a outra página, não. Então, eu vou colocar ela bem rente aqui à página para ficar o acabamento bem certinho aqui. Então, vou levar para a máquina e costurar toda essa graminha aqui na parte de baixo. Daí, depois, eu venho aqui com o trator, tá? Nesse trator, nós temos aqui, ó, essa parte de baixo dele aqui maior, essa parte aqui de cima, tá? Que eu coloquei aqui no amarelo, um tom mais claro. Aí eu vou posicionar assim, ó, deixando aqui margens por toda a volta, tá? Aqui, ó, deixando margem aqui embaixo. E vou costurar com a linha amarela aqui por cima, tá? Por toda a volta, vou estar passando a costura aqui. Para quem tá fazendo à mão, pode fazer aí um pontinho caseado, pode fazer um ponto atrás, tá? Um ponto palito, pode utilizar o ponto que você tem costume de utilizar aí, né? Para poder fazer essas aplicações. Depois vem aqui por cima, ó, a janelinha, vem essa janelinha aqui menorzinha e essa outra aqui na frente, tá? Dessa forma aqui. Daí a gente vai costurar por toda a volta da janelinha também. E temos aqui também essa parte aqui, ó, que é um detalhe que vem aqui por cima do trator, que a gente também pode costurar por toda a volta ou colar. Essas partes pequenininhas assim, ó, eu prefiro até colar. Eu acho que fica até mais bonito, porque é tão pequenininho, olha só, tão estreitinho, né? Então eu prefiro colar que não fica aquele, né, muita linha aqui, muita costura
pertinho uma da outra, mas costurado também fica lindo, aí fica a seu critério, né, como você quer fazer. Fez o tratorzinho, costurou aqui todas as partes, aí a gente vai vir com ele aqui na página, tá, posiciona, pega as rodinhas para saber onde que vai ficar, ó, nós temos aqui, ó, no tratorzinho, são essas duas rodas, tá, uma maior e uma menor. Ó, vou posicionar aqui as rodinhas, só para saber onde eu devo costurar o trator. Ó, ficou ótimo assim. Aí eu já posso tirar as rodinhas e agora costurar por toda a volta dele, tá? Então eu vou fazer todas essas partes aqui que eu mostrei, tá? Vou para a máquina costurar tudo, colar aqui as letrinhas, né? Passar a costurinha em volta e venho mostrar como que ficou para a gente poder fazer as outras partes. Já colei aqui então, ó, os recortes da minha fazendinha. Aqui na graminha eu vou passar um pouquinho de cola também, tá? Só no meio onde a costura não vai pegar. É muito importante não passar a cola onde a costura vai pegar, porque senão fica muito duro o lugar ali, né? E pode atrapalhar depois a sua costura. E agora eu vou fazer a mesma coisa com o trator, tá? Vou colar aqui todas as partes e depois eu vou e costuro tudo. Prontinho, tudo colado aqui. Agora eu vou costurar. Aqui então, ó, costurei o tratorzinho. Tá vendo? Essa parte aqui de cima aqui eu vou colar, tá? Porque ela é bem estreitinha, mas pode costurar se você quiser. E eu quero mostrar pra vocês aqui agora como que eu faço o acabamento na parte de trás. Olha só, pra você não precisar ficar fazendo retrocesso aqui por cima, pra não ficar com muita linha aqui e ficar um acabamento mais bonito aqui em cima, né? Pra quem tá costurando a máquina. Você pode começar sem fazer o retrocesso, tá? E na hora de finalizar, também não faz o retrocesso e corta a linha. Quando a gente corta a linha, tanto no início quanto no final, fica uma pontinha de linha. Tá vendo? Aqui a linha cinza quase não dá pra ver, mas tem uma linha cinza aqui, ó, no meu dedo. Tá vendo? Sobrando aqui, ó. E aí, o que eu faço aqui? Eu vou pegar aqui uma agulha para cego. Essa agulha para cego, ela tem aqui, a cabecinha dela aqui em cima é aberta. Então, a gente consegue passar a linha já aqui por dentro da cabecinha, sem ter que enfiar ali naquele buraquinho, tá? Então, o que eu faço aqui, ó? Eu vou pegar aqui a agulha, vou introduzir aqui no buraquinho aqui da costura mesmo, que a agulha da máquina fez. E aqui, ó, pela abertura da agulha de cego que eu tenho aqui, eu passo a linha muito mais facilmente. Ó, passei a linha, tá? No orifício ali da agulha. E agora eu vou puxar essa linha lá para trás. Puxei, ó. A linha saiu aqui atrás, tá vendo? E quando chegar aqui atrás, o que eu faço? Eu pego aqui a cola quente e passo a cola quente aqui por cima dessa linha, tá? Essa parte de trás não vai aparecer. Ela vai ficar coberta, né, com a outra camada que vai vir aqui, com a outra página. E passo ali a cola só para segurar bem essa linha aqui atrás, tá vendo? Ó, todas as linhas aqui eu passei a cola para segurar, ó. Então, assim, a nossa costura fica bem segura e o acabamento aqui na parte da frente, né, dos apliques fica bem lindo. Agora eu vou então prender os botõezinhos com a linha. Passei aqui uma linha dupla na agulha. E aqui então é muito simples, tá? Essa costura aqui é mais decorativa mesmo, né? Já que os nossos botõezinhos já estão colados ali. Ó, eu passei aqui no primeiro. Ó, vou vir aqui pro segundo buraquinho aqui da letra M, tá? Ó, a agulha saiu ali. E daqui eu já passo ali pro outro botãozinho, né? Pro botão da letra I. Gente, isso daqui com os botões, tá? Com os botões de verdade aqui fica super lindo. Mas com os apliques também imitando o botão também fica lindo demais, olha só. Ninguém fala que isso daqui é feltro, né? Parece botão mesmo. Ó, e assim fica os botõezinhos então. Com costurados, pregados, né? Com cola e depois costurados aqui com a linha. Agora a gente vai fazer a parte aqui, né, das rodas do tratorzinho. Eu tenho aqui, né, as duas rodas. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar aqui uma outra camada de feltro preto, né, da cor da roda. Ó, peguei aqui então, ó, mais 2 pedacinhos de feltro, tá? Um para essa roda maior. Eu vou posicionar a roda aqui por cima e vou marcar aqui o centro dela aqui com o alfinete mesmo, ó, até sair aqui do outro lado, tá? Saiu aqui, eu vou pegar uma caneta fantasminha branca. Vocês encontram essa caneta também no cantinho do ateliê e vou marcar aqui, ó, desse lado aqui,
onde o alfinete saiu. Essa caneta aqui branca, a gente risca com ela e na hora ela não aparece, tá? Aí ela vai secando e na hora que ela seca é que começa a aparecer ali a marquinha dela. Vou fazer a mesma coisa com a rodinha pequena. Ó, marquei aqui, tá vendo a marquinha aqui da caneta branca? Marquei aqui e agora aqui nessas marquinhas eu posso colocar um pedacinho de velcro, eu posso colocar um botão de pressão, um botão imantado ou um colchete, tá? Que é o que eu vou colocar aqui. Vou utilizar aqui esses colchetes, que eles são presos ali, né? Com costura à mão mesmo. São bem simples de encontrar, eles são pequenininhos, olha só, bem delicadinhos. Uma parte eu vou colocar aqui, nessa parte aqui da roda, tá? Vou colocar aqui e nesses buraquinhos ali eu costuro. E a outra parte, que é essa daqui, eu vou colocar aqui na página, tá? Porque assim a gente vai ter a rodinha aqui girando ali por cima. E aqui a gente costura à mão mesmo, ó. Ó, posiciono ali por cima da minha marquinha branca, né? Pra saber que vai ficar centralizado lá com a rodinha. E faço a costura aqui à mão mesmo, assim, é bem rapidinho. Eu gosto muito de utilizar esses colchetes nas minhas peças, porque eu acho super prático, né? São baratinhos e eles ficam bem firmes na peça, né? São delicados, são pequenininhos. Para marcar aqui o local onde a gente vai pregar o colchete na página, a gente pode usar a mesma técnica, tá? Ó, posiciona aqui a rodinha, pega um alfinete ou uma agulha, marca aqui o meio, tá vendo, ó? E eu já tenho aqui eu consigo ver aqui, né, o buraquinho que abriu aqui. Então, é nesse local que eu vou pregar aqui, ó, centralizado o meu colchete. E assim, então, ficaram as rodinhas. Olha só. Agora é só encaixar aqui. E a criança vai poder brincar aqui, ó, rodando, tá? Essa página você pode colocar, assim, outras coisas interativas, né? Pode colocar, por exemplo, uma fita aqui e deixar o tratorzinho solto, né, fazer outra camada aqui por baixo, colocar a fita entre as duas camadas de tratorzinho e andar com ele para lá e para cá, né? Quem é minha aluna do Feltro para Brincar, a gente fez uma atividade assim no kitebook dos animais, a gente fez assim com os patinhos, né, que andam assim sobre a fita. Dá para fazer aqui com o tratorzinho também, tá? Dá para fazer aqui várias atividades aqui, pode colocar um sol também girando. Para finalizar aqui então essa capa, né, eu vou decorar aqui essa parte de baixo com algumas florzinhas, tá? São botões, olha só que bonitinhos esses botões de florzinhas, também são lá do cantinho da ateliê. E eu vou colocar aqui nessa parte de baixo, aqui por cima da graminha e vou costurar, tá? Vai ficar assim, ó. Eu vou procurar não colocar eles muito próximo à borda, para que não me atrapalhe aqui na hora que eu for costurar essa página com a página que vai vir ali atrás. Então, vou colocar eles, ó, um pouquinho mais para cima, tá? Para deixar um espacinho aqui, já que eu tô fazendo a máquina, para ter um espaço para passar aqui o pezinho da máquina. Então, a nossa capa é essa daqui. Vamos agora fazer essa atividade do celeiro. E aqui nessa página, nós temos, ó, essa graminha, né, que fica aqui embaixo, nessa parte aqui embaixo. Então, só vou posicionar aqui, tá? Vou deixar aqui alinhado a grama com a página e vou costurar aqui nessa parte de cima, tá? Nas laterais e na parte de baixo eu não vou costurar agora, não. Vou deixar para costurar quando eu for unir com a outra página. Vou costurar essa nuvenzinha aqui em cima, respeitando aqui a minha margem de 1 centímetro aqui em cima, né? E aqui na lateral. E vou costurar também esse sol aqui, tá? Eu vou costurar eles na página, então eles vão ficar aqui só decorativos. Se você quiser colocar velcro na nuvem, né, quiser fazer ela dublada, né, com outra camada de feltro por baixo, colocar velcro aqui para a criança tirar e trocar aí a nuvem com o sol de lugar. Se quiser colocar também um colchete aqui no sol, assim como colocamos lá nos pneuzinhos do trator, para o solzinho girar, pode colocar também. Então, você pode deixar essa página mais interativa, tá? Aqui mesmo vou costurar para deixar ele mais como decoração mesmo, o sol e a nuvem. Nós temos aqui, ó, o celeiro. E aqui no celeiro a gente tem essa parte de baixo, tá? Que eu vou costurar ela aqui na página. Eu tenho aqui, ó, essa parte aqui que é a cerca, tá? Vou posicionar aqui, são duas partes. Vou posicionar aqui, né, por cima dessa partezinha vermelha. Já posso costurar de uma vez aqui essa parte vermelha.
A cerquinha, eu não vou costurar ela reta aqui não. Eu quero que ela fique aberta para a criança encaixar os bichinhos aqui atrás. Então, eu vou posicionar aqui, tá? Essas duas tiras de feltro marrom e vou costurar somente aqui na lateral essas duas tiras menores. Então, a costura que eu for fazer aqui por cima dessas duas tiras menores é que vai segurar essas duas tiras maiores aqui da cerquinha. E aqui vai ficar, ó, aberto para a criança encaixar os bichinhos, tá? Então, por enquanto, nessa página, eu vou fazer isso daqui. Depois a gente vai vir com a parte de cima do celeiro. Ah, aqui também tem essa parte aqui, ó, que é a palha, né, que vai ficar aqui, que eu vou costurar aqui também. Pra gente saber onde o local certo para costurar essa palha, eu vou pegar a parte da frente, que é essa daqui, vou posicionar aqui, e eu quero que essa palha apareça aqui na minha janelinha. Então, ó, vou posicionar de forma que ela fique ali aparente, tá vendo? Pelo menos ali um pedacinho. Ó, eu seguro aqui, então já sei o local onde ela tem que ficar aqui, tá? Só vou ajeitar aqui, já posso alfinetar, ó, já sei ali onde a palha vai ficar, então é só costurar ali por toda a volta. Aqui então eu já tenho aqui as minhas partes costuradas, falta ainda costurar, né, o solzinho e a nuvem, mas aqui eu já vou passar para a parte da frente, que é essa daqui. Aqui, como eu já adquiri o recorte a laser, né, lá do Bazar Cheiro de Alecrim, ele já vem marcadinho, tá vendo? Com essas listras aqui, ó, ele vem meio que cortadinho assim, então fica um efeito super bacana, parece que são ali as tábuas mesmo dessa porta aqui do celeiro. Mas se você não for adquirir os recortes prontos e quiser fazer, você pode utilizar a caneta permanente de ponta fina, que é essa daqui, tá? Ela é de 1 milímetro, a pontinha dela, e com uma régua, você vai posicionando a régua aqui e vai fazendo os riscos com a caneta. Pode ser a caneta preta mesmo, que vai dar um efeito super bacana aqui, fazendo essas linhas, tá? Começa marcando aí e a cada 1 centímetro você faz um risco e aí vai ficar com um efeito super bacana, vai parecer até que tá, né, cortadinho desse jeito aqui também. Nessa parte aqui da frente, eu vou costurar aqui esse detalhe de cima, tá? Então, vou posicionar aqui e costurar aqui por toda a volta. Vou costurar também o detalhe da janelinha, que é esse daqui, posiciono aqui por cima, costuro tanto nessa parte aqui de dentro, quanto no retângulo aqui de fora. E essa parte aqui, que fica aqui embaixo, que é como se fosse ali a porta, né, do celeiro. Vou centralizar aqui e vou costurar também, tá, por toda a volta. Vou costurar aqui nesse triângulo, nesse, e depois eu costuro nas bordas externas. Aqui então já costurei tudo, ó, a cerquinha, nessa palha aqui em cima, a nuvem, o sol, tá vendo? Aqui a parte de baixo, ó, eu costurei, né, somente essa parte de cima, né, costurei antes de colocar essa parte do celeiro. Já puxei as linhas para trás, ó, já prendi as linhas também com um pouquinho de cola. E aqui nessa parte da frente eu costurei os detalhes, ó, esse detalhe aqui em branco de cima, esse detalhe branco em volta da janelinha e aqui a portinha, tá vendo, ó? Aqui atrás vai ficar assim, ó, cheio de linha. Daí, para tampar aqui, esconder esse acabamento que ficou aqui atrás, eu vou utilizar um outro pedaço de feltro, tá? Eu posso riscar aqui o mesmo tamanho dessa janelinha, para poder encaixar aqui, ou então eu posso colar e depois cortar, tá? Eu prefiro cortar antes, porque já fica certinho, né? Você já encaixa direitinho aqui e depois não tem dificuldade para cortar. Então, vou posicionar aqui em cima. Eu posso costurar por toda a volta, trocando a cor da linha, tá? Posso colocar aqui o branquinho, a linha branca, né? E aqui em volta a linha vermelha. Ou então eu posso somente dublar com cola mesmo. Passar a cola aqui na parte de trás e colar aqui nessa parte aqui, tá? Eu vou dublar com a cola. Aí fica a seu critério se você quer costurar ou colar. Desse lado aqui, tá? Do meu lado aqui esquerdo, eu não vou passar cola aqui, porque essa parte aqui eu vou colar lá na página. Se eu passar cola, vai me atrapalhar depois costurar. Colei aqui, né, toda a parte, agora eu vou refilar, cortar essa sobra de feltro aqui da parte de baixo. Temos então esse resultado, então o local que eu não passei cola foi só aqui, ó, tá? Agora eu vou costurar aqui essa parte de cima do celeiro, vou posicionar aqui por cima. E vou passar a costura somente aqui, tá? Vou costurar somente esse lado aqui. Daí ele vai ficar preso aqui, ó, e vai abrir para a criança brincar aqui com os bichinhos. Aqui agora então nós vamos fazer os bichinhos. Ó, eu tenho aqui o cavalinho, tá? Ele tem aqui o corpinho dele, essa parte aqui do focinho, o cabelinho dele e aqui a cauda. Eu vou costurar os detalhes.
tá? A primeira coisa que eu vou fazer é costurar aqui o focinho dele, tá? No focinho eu vou costurar somente essa parte aqui de cima, essa parte aqui do meio e o outro lado aqui de cima. Essa voltinha aqui eu posso costurar também ou não, ou deixar para costurar depois quando eu for costurar nesse feltro dele aqui de baixo. Nesse feltro de baixo eu vou estar usando aqui, ó, um pedaço de feltro branco, tá? Mas se você quiser, você pode cortar o corpinho dele 2 vezes, né, da mesma cor, costurar a mão fazendo caseadinho, né, já que é uma peça pequena. Você pode colocar na parte de baixo uma outra camada de feltro da mesma cor, né, que o bichinho, tá? Fica a seu critério aí, né? Então costurei aqui o focinho, eu venho, essa parte aqui do cabelinho, como é muito pequenininha, eu vou colar. Então eu vou posicionar aqui no meu feltro de baixo, tá? Que vai ser o meu feltro base, né, digamos assim. E entre as 2 camadas de feltro, né, entre o corpinho e o feltro de baixo, eu vou colocar aqui o rabinho dele. Aí eu vou costurar aqui por toda a volta do corpinho. Costurei por toda a volta, venho e colo o cabelinho aqui. No olhinho você pode marcar colinha, você pode fazer um bordadinho aí, um olhinho sorrindo, um olhinho dormindo, tá? Pode dar um pontinho pretinho aí, né? Para poder simbolizar o olhinho. Eu vou utilizar para o olhinho dele essa pérola preta aqui de 4 milímetros, tá? Então, para aplicar o olhinho dele, eu vou usar a agulha, tá? Aplicando a mão, vou usar uma linha preta e vou costurar aqui no rostinho dele. E eu vou fazer isso antes de costurar o corpinho dele aqui no meu feltro branco, para que o acabamento, né, da linha aqui na parte de trás não apareça, tá bom? Então, o olhinho você pode fazer também com tinta para tecido, né? Pega um palitinho com a ponta fininha, molha lá na tinta para tecido preto e vem aqui dar um pinguinho aqui de cada lado, porque essa peça é bem pequenininha mesmo. Então, um pinguinho pretinho aqui de cada lado já faz um olhinho bem bonitinho aí. Mas o jeito que eu acho mais bonito é com a pérola preta de 4 milímetros, tá? Essa pérola preta aqui de 4 milímetros eu vou estar utilizando em todos os outros bichinhos também. Aqui na ovelhinha eu tenho aqui, ó, o pezinho, o rostinho dela, esse cabelinho aqui de cima e o corpinho, tá? Então, eu vou posicionar aqui, né, já que eu vou estar utilizando, né, a camada aqui na parte de baixo. Então, eu vou posicionar aqui o pezinho, venho aqui com o corpinho dela por cima. Aqui no rostinho eu posiciono o cabelinho só para saber onde que vai ficar os olhinhos. Então eu posso pegar uma caneta fantasminha aqui e marcar aqui a posição dos olhinhos e pregar os olhinhos. A boquinha eu posso fazer com linha também ou com caneta permanente, tá? Dessa caneta permanente de ponta fina. Aí a gente pode marcar a boquinha aqui com uma linha, fazer só um pontinho reto aqui, que já fica bem bonitinho. Aí fez o rostinho, aplicou aqui os olhinhos e a boquinha, aí a gente pode vir aqui com a cabecinha e costurar aqui, tá? Esse cabelinho eu vou deixar para colar por último. Aí eu já posso costurar a cabecinha aqui por cima do corpinho e depois eu prego o cabelinho aqui, tá? Feito isso daqui, a gente vem refilando, pega a tesoura, né? Depois já vai estar tudo costurado aqui, eu vou pegar a tesoura e vou vir cortando aqui por toda a volta para deixar a minha ovelhinha, né, estruturada e dupla. A vaquinha aqui, ó, é tudo o mesmo esquema, tá? Tem aqui o corpinho dela, ó, o focinho dela. Eu já posso costurar aqui o focinho, né, antes de aplicar o corpinho lá na parte de baixo. Ó, costuro o focinho aqui. Aí aqui na vaquinha a gente tem os chifrinhos, né? Tem esses chifrinhos aqui, que eu vou colocar entre as 2 camadas de feltro. Temos aqui as orelhinhas. Esses bichinhos, eles são bem delicadinhos, tá? Então, eu acho que vale a pena costurar a mão também, que vai ficar bem bonito. E por serem pequenininhos, acaba sendo até mais rápido, tá? Fazendo a costura à mão. E as manchinhas, eu vou deixar para colar por último, tá? Mas se você quiser costurar, aí você costura as manchinhas no corpinho antes de costurar o corpinho aqui na parte de baixo, tá? E a vaquinha vai ficar assim, né? Lógico que com os olhinhos também. E aqui nós temos o galo. Ó, o galo aqui tem um corpinho, né, mais repartido aqui. Então, tem aqui o corpo dele, ó, a cabeça. Aí tem aqui a crista, o biquinho, que vai ficar aqui também entre as 2 camadas de feltro. E as penas aqui da parte de trás dele, tá vendo? As penas eu vou juntar todas elas assim, ó. E essa pontinha aqui da pena eu vou colocar aqui entre as 2 camadas, tá? Coloquei aqui, costuro por toda a volta do corpinho dele. Eu não vou costurar as penas não, tá? Vou deixar elas soltas. Na hora de refilar, eu vou refilar aqui em volta e as penas vão continuar soltas aqui.
Para isso, seu feltro tem que estar tratado, tem que ficar assim, mais durinho do que molinho, tá? Mais durinho do que macio, para a pena não correr o risco de soltar, porque ela é bem fininha, tá? Então eu recomendo, na hora de tratar essas peças assim bem pequenininhas, se caso você já compra o recorte pronto, use um pouquinho mais de cola aí para fazer a sua termolina, para deixar o seu feltro mais durinho. E se caso você está utilizando um feltro que já foi tratado, um feltro que está mais macio, você pode dublar as peninhas antes de colocar aqui, tá? Lembrando que no rostinho aqui do galo, a gente vai aplicar um olhinho, antes de costurar ele aqui no feltro de baixo. E aí o galo vai ficar desse jeito, né? Depois a gente só vai refilar. Vou fazer aqui então os bichinhos e venho mostrar como que eles ficaram prontos. Os bichinhos então, depois de prontos, vão ficar desse jeito, ó. A vaquinha, o cavalinho, a ovelhinha, nem fiz a boquinha na ovelhinha, deixa eu fazer aqui agora. Né? Mas como eu disse, pode fazer com linha. Eu vou fazer aqui com a caneta permanente de ponta fina. Ficou assim. E o galo. Então, a atividade dessa página tá pronta, tá? Lembrando que nós vamos usar também esses bichinhos também em outras páginas, porque esse quitebook, ele é uma atividade, como se fosse uma atividade só. Uma página acaba interagindo com a outra. E aqui a gente pode levantar aqui e encaixar os bichinhos aqui, ó. E o galo, ó, a gente pode colocar ele aqui para fora. Olha como fica lindo. Nós vamos fazer agora a página da plantação. Aqui nós temos essas camadas, tá? A gente tem aqui essa camada maior. Eu vou colocar ela aqui, vou dar um espaço aqui de mais ou menos 2, 3 centímetros aqui embaixo, tá? Não tem necessidade de colocar até a borda inferior. Aí eu tenho essa camada aqui, que essa daqui eu vou colocar até a bordinha inferior. E tenho essa camada aqui que também vai até a borda inferior. Tá vendo? Essas duas camadas de baixo tamparam, né, essa parte aqui dessa camada aqui mais escura. Por isso que essa daqui não precisa ir até embaixo. Então, a gente tem que posicionar todas essas 3 camadas aqui para saber se está certinho, para saber se não precisa, né, abaixar essa de trás aqui ou subir com ela um pouquinho, né? Posicionou aí direitinho, já sabe onde essa camada aqui mais escura vai ficar? Você pode tirar e costurar aqui nessa parte de baixo. Daí posiciona depois as outras duas e alfineta, tá? A gente não vai costurar essas aqui agora, não. A gente vai costurar essas camadas aqui só quando a gente for aplicar, né, a página aqui de trás, tá? Alfinetei ali. A gente tem aqui também a cerquinha. Essa cerquinha você pode colocar onde você quiser. Você pode colocar ela aqui na parte de baixo, ó. Desse jeitinho aqui. Pode colocar ela aqui por cima, tá? Eu vou colocar ela por cima dessa daqui. Também alinhada com as bordas da página, tá? Vou tirar aqui o alfinete de baixo e vou alinhar ela aqui por cima. Com essa cerquinha aqui, deixa eu alfinetar aqui primeiro, para não correr o risco dela sair do lugar. Essa cerquinha vai ser costurada nessa lateral, mas também somente quando eu for costurar com a página que vai vir aqui atrás. Vai ser costurada nessa parte de baixo, né? Também a mesma coisa daqui da lateral. E essa lateral aqui. Essa lateral aqui eu vou costurar agora na máquina, tá? Vou fazer uma costura somente pegando aqui. Eu quero deixar ela aberta aqui para poder colocar ali dentro alguns legumes também, tá? Pode brincar até com os bichinhos da página do celeiro, trazer e colocar eles aqui atrás. Então eu vou deixar aqui aberto, tá? Vou levar para a máquina e costurar este pedacinho aqui só. Eu tenho aqui também o pezinho de tomate, tá? Esse pezinho de tomate eu também vou costurar ele aqui na página, tá? Para ele não ficar por cima das camadas aqui de terra, eu vou costurar ele aqui atrás, ó, direto na página, tá? Vou posicionar ele aqui e vou costurar ele aqui na página. Assim eu não atrapalho aqui essas minhas camadas de terra. Mas eu poderia muito bem também levantar aqui essa daqui, ó, e costurar ele aqui. Tá vendo, ó? Daí, né, ao costurar aqui, ia automaticamente prender essa camadinha aqui. Aí eu ia perder esse pedaço para poder estar brincando aqui. Por isso que eu prefiro costurar ele, ó, aqui em cima, tá? Se você quiser descer essa daqui um pouquinho mais, pro pezinho de tomate aparecer, pode descer. Vou costurar aqui, né, deixando aqui uma margem e deixando aqui uma margem aqui em cima também. Nesse pezinho de tomate, eu vou costurar somente essa haste aqui do meio, ó. Vou passar uma costura reta aqui assim, ó. Tá? Eu não vou costurar as folhinhas, não. Vou deixar as folhinhas soltinhas. Vou costurar aqui,
Vou costurar essas voltinhas que fazem aqui também, ó, pra ele ficar bem firme. Mas as folhinhas mesmo eu vou deixar solta, tá? Feito isso aqui, né, o fundo aqui da página eu tenho pronto. Vou costurar também aqui, ó, um botãozinho de bichinho de joaninha, lá do cantinho do ateliê. Vou costurar aqui embaixo, ou então aqui pertinho da cerquinha para decorar. Mas esse botãozinho eu vou costurar só no final. Agora vamos para a parte dos legumes. Eu tenho aqui a cenoura, tá? Então, o que eu vou fazer com a cenoura? Eu vou pegar aqui, né, esse meu recorte aqui. Vou posicionar por cima de outra camada de feltro laranja. E entre as duas camadas de feltro, eu vou colocar a folhinha da cenoura, desse jeito aqui. Fiz isso, vou costurar aqui por toda a volta. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Daí agora é só refilar, tá? Aqui onde você começa, onde você finaliza a costura, se você estiver fazendo a máquina, você pode fazer o retrocesso ou então deixar a linha maior, jogar a linha lá para trás, né, com o auxílio da agulha de cego. Mas se você não tiver agulha de cego, pode fazer com a agulha comum, tá? Mas a de cego, né, como eu disse, facilita bastante. Ó, vou jogar minha linha lá para trás e vou dar um nó lá atrás. Que aí o acabamento daqui da frente fica super lindo, né? E dando um nozinho lá atrás, fica bem seguro. Ó, joguei as linhas lá para trás. Agora eu vou amarrar essas linhas aqui, ó. Vou pegar aqui uma linha e outra e vou dar um nozinho aqui. Ó, dei o nozinho na linha aqui. E agora esse resto de linha aqui eu não vou cortar, senão fica perigoso o nozinho desfazer, né? O que eu faço aqui? Eu vou jogar esse resto de linha, né? Essa ponta que sobrou, lá pra dentro, ó. Vou passar a agulha aqui entre as duas camadas de feltro, tá vendo, ó? E jogo essa linha e trago ela aqui, né, pra dentro do feltro. Ó, fiz isso, a linha saiu aqui na frente, aí agora eu corto. Que aí a ponta fica escondida lá dentro, né, do feltro, e não corre o risco da criança puxar e o nozinho desfazer e aí a peça, né, se desmanchar toda. Vou abaixar aqui as folhinhas e vou refilar. Refilar nada mais é do que cortar essas sobras de feltro que ficaram aqui nessa parte de baixo. E a cenoura vai ficar desse jeito aqui, tá? Se você achar que a sua folhinha tá muito molinha, né, com medo aí da criança rasgar, você pode fazer a folhinha dupla, né? Pode costurar uma folhinha na outra, deixar ela dupla e depois colocar aqui na parte do meio, tá? Igual a gente fez. Aí a folhinha fica mais reforçada. Desse mesmo jeitinho que eu fiz aqui com a cenoura, eu vou fazer também com a beterraba. O tomate, né, tem essa folhinha aqui de cima, eu vou apenas costurar uma parte na outra, refilar e depois eu vou colar a folhinha aqui por cima, tá? A folhinha do tomate vai ficar colada assim, ó. Aqui na abóbora eu vou costurar uma parte com a outra, olha só, né? Aqui ela tá, né, duas camadas de feltro, essa parte, somente essa parte maior. Vou pegar essa parte aqui, né, que tem um tamanho aqui médio, vou colocar aqui por cima, centralizado. E eu ainda tenho essa outra camadinha da abóbora, que eu vou colocar aqui no meio, também centralizado. E vou fazer uma costura reta, tá? Uma costura reta daqui até aqui embaixo. Simples assim, só costurinha reta. Costurei, fiz a costurinha reta, aí eu também vou colar a folhinha dela, tá? A folhinha dela, ó, é essa camadinha aqui, que eu vou colar aqui por cima. E essa folhinha aqui maiorzinha, que eu vou colar aqui assim, né, meio de lado, né, a posição que você achar melhor aí. E aí, a nossa abóbora vai ficar desse jeito, com as camadinhas soltas aqui, ó, fica super bonitinha. E a cebola, ó, é só costurar, né, duas camadas de feltro ou então dublar. Aqui eu dublei, ó. Tá vendo? Duas camadas dubladas e fica super durinho, mas você pode simplesmente juntar com outra camada e costurar por toda a volta, tá? Essas marquinhas aqui de dentro, né, aqui é um recorte, ó. Né, com o recorte pronto, ela fica bem mais marcadinha, fica bem bonitinha, mas dá pra você fazer com a tesoura também. Usa uma tesoura aí com a pontinha fina, tá? Essas tesourinhas para acabamento, de alta precisão, que dá certinho você fazer essas marcações aqui da cebola também. Mas se caso você não quiser fazer assim abertinho, pode marcar com a linha, tá? Pode riscar com a caneta fantasminha, faz um risquinho, né? 2 risquinhos curvados assim nas laterais, um risquinho reto no meio e vem marcando, bordando por cima, só para fazer aqui essas marcações. E com isso nós vamos ter, né, com os legumes prontos, nós vamos ter aqui a página da plantação pronta. Nós temos então, ó, uma abóbora, 2 cebolas, 3 tomates,
4 cenouras e 5 beterrabas, né? Essa página aqui é ótima para trabalhar aí a numeração, os números de 1 a 5, né? Fica bem interessante. Daí vamos ter a página pronta. Todos esses legumes, eles ficam soltos, que aí a criança vai plantando, né? Colocando aqui dentro da terrinha, ela pode ir colhendo e colocando aqui atrás da cerquinha. Ela pode brincar também na página do trenzinho. Então é uma atividade aí super interessante.